viva, muito boa noite, caro telespectador e internauta que nos ouve a partir da TMT, como também é o caso da nossa página do YouTube. Falamos da página FTV Live, onde o caro internauta é convidado não apenas a ouvir as intervenções dos nossos analistas, como também apresentar aquelas que são as suas sugestões, as propostas e soluções a serem empregues em cada ponto que nós abordamos nesta mesma mesa. E para hoje não vai ser diferente, temos 4 temas a serem abordados. Se o tempo nos ajudar, poderemos falar sobre todos eles. E o primeiro deles, obviamente, é sobre a exclusão ou não de Venâncio Mondlane. Há rumores de que há quem deseja que Venâncio Mondlane e o seu partido, falamos do partido Aliança Nacional por Moçambique Livre e Autónomo, sejam excluídos do processo do diálogo nacional inclusivo, como também da Comissão Técnica. Caro telespectador internauta, se quiser saber quais são os restantes temas, fique connosco até o final deste debate. Então, que comece a discussão. Com o primeiro ponto, tal como já havíamos feito menção, vamos falar sobre o partido Anamola, como também Venâncio Mondlane, e a possibilidade ou não de integrar à Comissão Técnica, melhor dizendo. E para começar, sem muita demora, vou então cumprimentar o magnífico reitor Júlio Gonçalves. Muito boa noite. Nós temos este primeiro tema sobre Venâncio Mondlane integrar ou não a Comissão Técnica para este processo de diálogo político inclusivo nacional. Como é que olha para esta possibilidade e o desejo de algumas pessoas em não ver Venâncio Mondlane incluído? Talvez fazer uma leitura daqueles que são os critérios para que de facto o Anamola esteja integrado neste processo. Muito boa noite, os seus pontos prévios em 2 minutos. Muito obrigado, boa noite. Antes de tudo quero agradecer este convite, saudar os meus colegas aqui panelistas, o Dr. Mulungu, o Dr. Marcelino Pangai, e assim também o facto de estarmos, esta é uma oportunidade ímpar de nos aconchegar mutuamente. Relativamente ao meu primeiro ponto, gostaria de enfatizar a questão do dia 10, portanto, do diálogo nacional inclusivo, por Sua Excelência o Presidente da República, no Centro Internacional de Conferência Joaquim Chissano. Este evento releva sua importância, tendo em conta que é a primeira vez, durante os nossos 50 anos da nossa independência, que nós encontramos uma oportunidade ímpar como esta, como todos nós sabemos. Todos os acordos anteriores a este, que é o resultado de acordos entre os partidos políticos, ora acontecido no mês de março, se a memória não me falha. Todos os outros anteriores a este estavam integrados apenas 2 forças. Partindo do nosso acordo de Lusaka, a 7 de setembro, era a Frente de Libertação de Moçambique e o governo português. Foi um acordo que deu a independência a Moçambique a 25 de junho. Depois tivemos outro acordo de paz entre a Renamo, entre o governo da Frelimo e a Renamo, que também eram 2 forças importantes. E depois tivemos aquele acordo que tivemos aqui em Maputo, acordo de Maputo, que também eram 2 forças, que é o governo da Frelimo e a Renamo. Ora, este tem um outro figurino, envolve quase todos os partidos políticos. Isso é um passo significativo. Relativamente à pergunta que nos coloca se é ou não é relevante, relevância a todos os partidos, toda a sociedade. Aliás, o discurso de Sua Excelência o Presidente da República, no lançamento desse movimento, ele disse a tal passo que todos estão inclusos, intrinsecamente estão lá. Não precisa fazer um requerimento para participar. E as formas como está concebido, há vários momentos em que todos podem participar. Haverão aqueles encontros, conforme aquilo que se falou, encontros virtuais, encontros presenciais e encontros
digo, encontros, tanto reuniões diretas, tanto as palestras, etc., debates aí, mas também haverão momentos em que a comissão técnica ou os grupos vão interagir diretamente com algumas figuras. Entre elas, temos a sociedade civil influente, temos também os partidos políticos, temos os acadêmicos, religiosos. Portanto, em resumo, todos estão envolvidos. Agora, este partido foi criado há pouco tempo. Me parece, posso ter percebido mal, de acordo com as redes sociais, parece que o líder desse partido ter feito um requerimento, submetido um pedido que fosse incluso no grupo técnico, a Sua Excelência Presidente da República. Me parece que ainda não houve resposta. Mas a resposta que me parece ser mais ampla, em vez de se dirigir uma resposta a uma determinada pessoa, mas deu-se uma resposta conjunta, isto é, toda a sociedade, que todos podem participar, não precisa nenhum requerimento. Então, eu penso assim, que ele está intrinsecamente ali, o partido dele também está lá, e todos nós estamos nesse movimento. Muito obrigado. Muito bem, muitíssimo obrigado, magnífico reitor. Todos podem participar. Professor Pangaia, muito boa noite. Temos aqui a oportunidade de discutir em relação a este primeiro tema sobre Venâncio Mondlane e a pretensão de alguns membros daquele que é o processo de diálogo nacional inclusivo de não ver Venâncio Mondlane e o seu partido, Ana Mola, a participarem deste mesmo processo, como também da Comissão Técnica. No entanto, Venâncio Mondlane vem manifestar esta vontade em ver a sua aliança dentro deste processo. Como é que olha para não apenas a questão da pretensão, talvez negativa, de algumas entidades, algumas figuras também envolvidas na política, mas também a questão dos próprios critérios, porque por mais que se deseje que Venâncio Mondlane não seja integrado, há que se dizer que o partido do MDM, permita-me fazer menção ao Movimento Democrático de Moçambique, também não tem assentos suficientes para fazer parte daquele que é o processo de diálogo nacional inclusivo. No entanto, usou-se aqui um critério de inclusão. Como é que olha para isto? Muito boa noite, os seus pontos prévios em 2 minutos. Sim, boa noite para si, boa noite, doutor Júlio Gonçalves, boa noite, Alves Mulungo, doutor, boa noite, telespectadores. Vamos poder partilhar esses pontos interessantes daquilo que é a nossa sociedade, sobretudo a este primeiro ponto que nos sugere, provavelmente aquele que pretendemos trazer a normalidade neste país. É ignorância e poder excluir o Venâncio Mondlane e inclusivamente é inconcebível poder excluir aquele que é o precursor da razão da existência desse diálogo nacional inclusivo. Provavelmente, se não fosse Venâncio Mondlane, esse diálogo não teria estado na agenda ao nível nacional. Nós nos recordamos muito bem, foi em face das manifestações que a população aderiu àquilo que foi o chamamento de Venâncio Mondlane e que culminou com esse interesse de se criar um momento de haver um diálogo nacional. Então, não poder dirigir oficialmente um convite ao Venâncio Mondlane, ao recém-partido criado por ele, para fazer parte dessa comissão técnica é ignorância e não querer que o país entre em paz. Então, deveria-se reconhecer de que a agenda do diálogo nacional inclusivo só foi colocada naquilo no papel pelo fato de Venâncio Mondlane ter despertado a sociedade moçambicana, ter liderado a reivindicação no concernente à exclusão social que o país tem. Então, achar que essa figura ela esteja inclusa no todo e não singularizar é claramente visto que não se pretende paz nesse país. Eu só estava a tentar colocar
uma ponte em relação a isso, mas eu tenho um ponto prévio que tem a ver com o último ataque dos terroristas no Simba da Praia, em pleno dia 7 de setembro, dia dos acordos que celebramos, dia da vitória, que é oficialmente conhecido no nosso país. Então, segundo os relatos, indicam de que os terroristas entraram no Simba da Praia com uma viatura da PRM. E, quando entraram lá, todos dificilmente ficaram relaxados, acharam que fossem os membros da Defesa e Segurança do nosso país, tendo em conta o meio que eles usavam. Só que, logo a seguir, os atos que eles andaram a praticar, decapitando pessoas, um deles disse que foi um professor bastante admirado na zona, e para além dele também houve mais outros que foram esquartejados, e um militar ruandês igualmente foi morto na incursão, na troca de tiro que houve naquele lugar. É extremamente difícil perceber isso, como é que os terroristas acabaram de ter acesso à viatura da PRM, na qual eles levaram a mesma, usaram para poder entrar naquele bairro de Mocimboa da Praia. Mocimboa da Praia, Cabo Delgado no geral, está a ser vítima desse cenário, e não se deslumbra aqui uma estratégia que possa trazer esperança aos moçambicanos, particularmente aqueles nossos concidadãos que vivem em Cabo Delgado, que dia após dia estão a morrer, dia após dia estão com trouxa na cabeça, à procura de um lugar seguro, mas as estratégias que esse governo está a tentar implementar para defender para aquela província, até agora, não estão a trazer esperança para o efeito. E são estratégias que outros países africanos já experimentaram e não deram certo. Muito bem, professor Panho, vou pedir brevidade no ponto prévio. Sim, deixe-me lá terminar. Me preocupa bastante, assim como acredito que preocupa a todo moçambicano, em relação às sevícias que os nossos concidadãos estão a passar em Cabo Delgado. E as mortes que eles estão a encontrar são extremamente horrorosas. Não digo que não exista morte não horrorosa, mas a forma como eles são tirados da vida, através de esquartejamento, como se fosse um animal qualquer, preocupa qualquer um de nós. Muito bem. Então, era importante que o governo moçambicano revesse a estratégia de como poder combater o terrorismo em Cabo Delgado. Esses parceiros que estão a poder tentar garantir, sobretudo os europeus, já foram experimentados no Burkina Faso, já foram experimentados no Níger, já foram experimentados em vários outros países africanos, mas que não está a dar certo. E nós continuamos ainda a poder mandar os nossos militares para o treinamento para esses países, que por os países europeus, e isso cria-nos bastante coisa. É preciso que o governo repense na estratégia de proteção, de defesa e segurança, particularmente a província de Cabo Delgado. Muito bem. Venâncio Mondlane é o percussor fundamental para o diálogo nacional. 4 minutos, por favor. A saída do Venâncio Mondlane, ou a não inclusão na comissão técnica do Venâncio Mondlane, e pensar que Venâncio Mondlane está misturado nesse grupo de outros, é uma vergonha que o governo está a pensar, e também mostra claramente que não há interesse aqui de poder trazer a paz no país. Para além disso, já se viu por aquilo que são as intervenções dos tais membros da comissão técnica para o tal diálogo, mostra claramente que ali não há nada que nós podemos esperar. Não existe algo que pode garantir com que coisa. O que deve se discutir efetivamente neste momento é, mais uma vez, a questão da lei eleitoral, ponto final. O resto será resolvido por aquele partido que for a ganhar as eleições. Porque teremos um manifesto que vai afetar todos os aspectos que a sociedade moçambicana hoje exige. E isso só será possível através de um ator que será eleito nas eleições livres, justas e transparentes. Então, o que traz conflitos no país é o problema das eleições.
Então é esse foco essencial que deve procurar se resolver. E nós precisamos que haja alguém que forme um governo competente. Muito E havendo esse indivíduo que vai formar um governo competente, obviamente teremos políticas públicas que vão conseguir resolver os problemas atuais do país. Muitíssimo obrigado, professor Pangai. Passamos então para si, Mulungu. Muito boa noite. Nós temos este primeiro tema, como já bem pode perceber, Venâncio Munhane deseja participar daquele que é o processo de diálogo nacional inclusivo. No entanto, há vozes que defendem que ele não devia participar, ou melhor dizendo, a Aliança Nacional por um Moçambique Livre e Autónomo não deviam estar integrados neste processo tão importante para o país. No entanto, o professor Pangai acredita que neste diálogo a única coisa que precisa ser discutida, talvez numa primeira fase, é a questão da lei eleitoral. Como é que olha para isto? Muito boa noite. Em 2 minutos e os seus pontos prévios. Bem, boa noite a si, Belice, aos meus colegas de painel, ao magnífico reitor e também ao Dr. Pangai. A saudação especial sempre se estende a quem nos acompanha a partir de casa ou através do seu dispositivo, onde estiver. Bem, jeito de ponto prévio, vou tocar exatamente na questão da violência no nosso país. Eu creio que há uma crescente onda de violência sob pretexto de justiça no nosso país. Eu creio que isto está a tomar contornos alarmantes e pode chegar a uma situação em que se perceba ou se confunda com a ausência de ordem. Então é preciso que nós mesmos como população pensemos nos nossos atos. Voltaremos à mesma localidade que é Bobol, onde vimos um suposto mototaxista, se a memória não me atraiçou, foi morto por um outro indivíduo e a população fez-se à residência deste indivíduo e queimou a casa, demoliu as paredes. Então, eu creio que essa forma de fazer justiça pode ser correta para a percepção de algumas pessoas de Bobol, mas é preciso refletir num ponto. É verdade que ao tirar a vida deste mototaxista, supostamente o tal indivíduo, também desgraçou a sua família, ou seja, se este era o provedor de qualquer tipo de alimento, etc., acaba, como consequência, de facto, deixando estas pessoas sem este direito fundamental, que é este senhor ou este jovem que, de facto, conseguia providenciar. Mas a partir do momento que também a população foi demolir uma residência, que é a residência daquele que perpetrou o crime, também acabou de facto vitimizando outras pessoas que se calhar não praticaram isso, porque são as famílias daquela pessoa. Então é preciso muitas das vezes repensarmos nos nossos atos. Estamos a atender a situações muito alarmantes, noção de convivência democrática. É preciso que haja aqui uma concertação a nível daquela localidade. Quando digo concertação, significa que deve haver uma sentada para se discutir em prol desse ponto que é essencial e se alcance consentimentos mútuos de modo a conseguir reconduzir as pessoas que praticam qualquer tipo de crime naquela zona, porque muitas das vezes vamos vitimizar pessoas inocentes. Quanto ao tema que me propõe, eu creio que é um tema muito pontual, do ponto de vista político nacional. O Dr. Pangai falava aqui, e muito bem, da ideia de o Venâncio Munhane ser o precursor deste fenômeno todo. Mas é preciso perceber uma coisa que é fundamental. O dispositivo diálogo nacional inclusivo é o único neste momento que propicia um ambiente de participação política para todos os partidos políticos, mas também é regido por normas presidenciais, ou seja, aquele dispositivo de 11 de abril, se a memória não me atraiçou, ele é configurado por um decreto presidencial, a sua funcionalidade. Então ainda estamos a falar de antes do surgimento do próprio Anamola, com preceitos básicos ou requisitos básicos de
só podiam ser, numa primeira fase, aqueles que são os seus pensadores, aqueles que são os seus fundamentalistas, pessoas que de facto tinham uma representação na Assembleia da República, na Assembleia Provincial, na Assembleia Municipal. Estes foram os requisitos que nos foram apresentados naquela altura. Mas, fora a estes requisitos, nós temos que recordar um ponto que houve também aqui uma espécie de concerto institucional, ou seja, a nomeação de figuras para membro do Conselho de Estado. Se olharmos para aquilo que é a configuração das assembleias, há figuras que estão ali que não tinham de facto elementos fortes para poder ser nomeados a membro do Conselho de Estado. Mas temos que recordar uma particularidade que é uma demonstração de uma abertura para o campo democrático. Ou seja, a Frelimo teve um espaço para nomear um membro da sua bancada ou uma sua liderança para poder representar a si no membro do Conselho de Estado. Mas sacrificou o seu voto buscando, em nome da inclusão, o Lutero Simango, que não tinha de facto requisitos formidáveis para poder ser membro do Conselho de Estado. Então isto é uma demonstração de que um ambiente democrático nacional ele está a crescer, está a desenvolver. Há um partido que foi solidário para com uma liderança. Então, no meio a essas formalidades que configuram a funcionalidade de um dispositivo de diálogo nacional e inclusivo, que é este que nós temos hoje, que foi lançado na data 10 de setembro, que tenha um espaço de concertação para um espaço inequívoco de participação do Ana Mola e do próprio Venâncio Mondlane. Isto por quê? Porque também percebe-se que são partes interessadas deste processo. Mas o próprio processo, nos seus preceitos operacionais, advoga que todo indivíduo nacional poderá ter um espaço de participação no meio das suas operações. Logo, a participação de Venâncio Mondlane e de Ana Mola é justa. Logo, haverá um espaço para que Venâncio Mondlane e o Ana Mola participem neste processo e contribuam com aquilo que são as suas ideias para, de facto, melhorarmos o ambiente democrático a nível nacional. É verdade que, para mim, começo a ver aqui certos alarmes, porque há algumas figuras que estão dentro deste processo que estão a confundir o diálogo nacional, naquilo que é a sua percepção, com as reformas do Estado. Ou seja, estão a olhar esse instrumento como sendo ele o dispositivo principal que vai condicionar uma reforma do Estado. Então eu creio que por aí vamos entrar em um caminho que se calhar vamos dar 5 passos para frente e 10 para trás. Apenas um minuto. Então é preciso que haja uma percepção clara de qual é que será o papel deste dispositivo de diálogo político, inclusive a nível nacional, para que não haja confundições. Talvez seja necessário mencionar alguns dos pontos que esse diálogo nacional inclusivo deve tocar, talvez os papéis. Não, o diálogo político ele é abrangente, é por isso que há essa percepção. Então é preciso que seja um pouco específico. E eu percebo porque esse diálogo, de facto, ele é genérico, porque a população muitas das vezes vai emitir aquilo que são os seus sentimentos. Ou seja, se é alguém que mora próximo a uma zona onde sempre enche de água, quando chove, a sua reclamação vai ser tendo em conta aquilo que é o seu exterior, aquilo que o ambiente o proporciona. Se é um lixo acumulado, vai reclamar sobre aquilo. Então, é preciso que nós tenhamos primeiro o preceito básico deste diálogo, que é a questão da manutenção da paz a nível nacional e da reconciliação nacional. O que os moçambicanos pensam sobre a paz e o que os moçambicanos pensam sobre a reconciliação nacional, para podermos, depois de termos essa percepção ela coletada, reestruturarmos o funcionamento democrático sob o ponto de vista das instituições que zelam por isso, para evitar os conflitos pós-eleitorais. Muito bem. Então, por aí eu creio que vamos começar a dar passos. Não estou a dizer que o dispositivo não vai tratar disso. Só que estou a dizer que há algumas pessoas que estão dentro deste dispositivo que têm uma interpretação um pouco deturpada
daquilo que será o próprio processo. Muito bem, muitíssimo Desculpe, obrigado. Sim, professor Pangueiro, é o estou mesmo seguinte. consigo, mas gostava que fizesse a ligação com o próximo tema que nós vamos aqui discutir sobre as constantes avarias, especialmente a última que foi relatada sobre o voo da LAM, cujo ar-condicionado avariou. Gostava de saber o que é que este caso, não apenas este, mas também os passados dizem sobre aquela que é a capacidade técnica e de manutenção das linhas aéreas de Moçambique. Muito obrigado, mas antes de responder esse aspecto, eu queria poder dizer o seguinte, olha, as regras, o tal decreto, normas que foram criados antes de Ana Malala, Venâncio Moijane já existia. E reconhecendo que Venâncio Moijane é o precursor dessa agenda do diálogo nacional inclusivo e poder incluir ou misturar Venâncio Moijane no todo, no lugar de personalizar a essa figura, é um erro grave que está a acontecer. Aliás, é aquela questão que nós dissemos desde o princípio, de que esse diálogo nacional inclusivo, pura simplesmente, é um elemento que procura sonegar aquilo que são as reivindicações da sociedade moçambicana. O que está por detrás de tudo isso é apenas a questão das eleições. Resolvido o problema das eleições, resolve-se tudo quanto se pretende. Porque aquele que vai ser eleito por um instrumento que ele mostre a transparência do processo, esse sujeito será eleito pela população que acredita no seu manifesto, que vai poder garantir com que todas aquelas que constituem as aspirações da sociedade moçambicana serão resolvidas. Então, o que está em causa aqui é aquele que deve governar este país nos termos do manifesto que esse indivíduo, que esse partido vai poder apresentar. É aí onde está o problema essencial. O resto é uma questão de distrair a sociedade moçambicana. Não há como, enquanto a população, o povo moçambicano, não ter esse privilégio de eleger um manifesto eleitoral que lhe garanta a satisfação dos seus interesses, das suas preocupações, possa se resolver esse assunto. Mesmo que se discuta de que maneira a reestruturação, dentre várias outras coisas, daquilo que são as políticas públicas hoje. Se o ator que vai implementar tais estratégias não for aquele que efetivamente saia das eleições livres, justas e transparentes, o conflito existirá sempre. Não vamos aqui responsabilizar aquele que foi eleito e que há muita discórdia por a própria população. O que vai acontecer aqui é que essa população poderá estar a negar o manifesto desse sujeito, desse partido, que eventualmente é declarado vencedor nas eleições. Então é importante aqui que se pense de que o cerne de tudo isto é a lei eleitoral. A lei eleitoral que deve permitir com que as eleições, a população possa colocar no poder aquele manifesto que acredita de que vai resolver os problemas do país. Então, nessa senda, o que nós vimos aqui é chamar escórias como membros dessa comissão técnica. Aqueles que são inúteis foram eles preferidos para fazerem parte daquela comissão técnica. Mas os competentes, como Venâncio Moijane, esse não. Desde o primeiro momento, mesmo Filipe Jacinto Inhoso, a primeira convocação para poder dialogar incluiu o Venâncio Moijane. Havia inclusive o Venâncio Moijane por reconhecer de que ele era o cerne das atenções. O próprio o Mafuta, igualmente, quando houve aquele encontro, ele disse, afinal de contas, nós estamos aqui nessa reunião, mas neste caso, eu estou a falar de Mafuta, isso que está a falar, esse é o caso. Eu estou a falar de Mafuta, o qual ele disse, olha, nós estamos aqui reunidos, mas o dono desses problemas aqui... Quem é Mafuta? O dono desse é Mafuta.
O dono quem deveria estar aqui, não está aqui no encontro. Vamos lá. Então houve aqui reconhecimento de que a ausência de Venâncio Mondlane em encontros que têm em vista de poder trazer o sossego nesse país é um pecado. É preciso que repense nisto aqui. Mas também não vale a pena distrair as atenções de colocar vários pontos no tal diálogo. Discutam apenas como que as eleições devem decorrer. O resto das situações, aquele que vier a ser eleito por esse instrumento, por ser um indivíduo que vai ser eleito de uma forma justa, ele vai responder aquilo que são os interesses da Vamos sociedade. passar para o próximo tema, professor Pangai. Então, quando colocam vários aspectos aqui, é uma forma de distrair a sociedade. Porque já se viu... Professor Pangai. Sim. Ok, vamos cortar. Desculpa, eu não concordo com essa forma. O diálogo é importante, mas Só Pangai. nunca distrair a sociedade moçambicana com outros aspectos. Porque os outros aspectos só podem ser resolvidos por alguém que sai das eleições justas, eleições livres, justas e transparentes. Obrigado, Sr. Esse Pangai. indivíduo será eleito efetivamente pelo povo e é a partir dali que a população vai exigir o respeito do manifesto que esse sujeito apresentou. Agora, neste momento, deve-se defender as eleições livres, justas e transparentes. Obrigado, Sr. O Pangai. resto dos aspectos Não vamos ser redundantes. é coisa para O Crescimo Lungo havia levantado a mão antes, eu vou dar 12 minutos a cada um. O diálogo é importante, não no sentido que depois respondeu o Dr. Pangai, mas no sentido de pode ser o tema do programa todo hoje, porque é o diálogo nacional. É muito importante que nós discutamos isso e fique muito claro. Tocou muito bem o Dr. Pangai a questão da convocação do Venâncio Mondlane na primeira sessão e na segunda sessão deste diálogo, nos seus primórdios. Não nesse diálogo. Professor Pangai. Foi chamado num outro aspecto. Era para amainar as manifestações. Quando chamaram. Esse diálogo ainda não tinha sido decretado, não havia decreto nenhum. Sim. Não havia decreto nenhum. Só Pangai, vamos Venâncio deixá-lo Mondlane foi terminar. chamado pelo Filipe Jacinto Nunes na altura. E depois dali, o Venâncio Mondlane o primeiro encontro havido foi no dia em que Venâncio Mondlane estava a voltar do exterior para aqui e que o encontro aconteceu ali. Venâncio Mondlane já estava no território moçambicano. Não foi convidado para efeito. Obrigado, então Sr. foi Pangai. nesse Já caso teve o seu que tempo. Mafuta acabou reclamando do porquê aquele encontro na ausência do Venâncio Mondlane. Porque ele era o dono das situações. Crescimo Lungo. Das destruições. Essas Não falei das instituições. destruições. Não, Essas eu destruições. nem falei das destruições. Falou de quê? O dono de quê? O dono da revolução que estava a acontecer. Muito bem, vamos deixar o Crescimo Lungo terminar. Tem Tá os bem. 12 minutos para Eu si. creio que o Dr. Pangai esteja um pouco equivocado no seguinte: o primeiro encontro foi ainda no auge mesmo das manifestações e o Venâncio Mondlane estava fora e colocou-se ali a hipótese de ele participar via Zoom. Até mostrou-se o presidente da República na altura sentado, meio a muitas telas. Ele até disse: olha, se o Venâncio Mondlane demonstrar uma vontade de participar remotamente, nós vamos aceitar. E o Venâncio Mondlane E condicionou que a agenda daquele encontro tinha que ser esta. exatamente os Impôs. 20 pontos que ele colocou. O Venâncio Mondlane condicionou com estes 20 pontos. Este era o princípio. Os inteligentes condicionam sim a agenda. Essas escórias aqui vão a qualquer reunião que for. Por isso que eles foram lá. Mas Venâncio Mondlane tinha que Pangai, dizer, vamos deixar vamos o à Crescimo reunião Lungo sim, terminar. mas os aspectos que devem ser discutidos tem que se aprovar a agenda. Mas essas Só Pangai. escórias aqui não aprovam agenda nenhuma. São convocados para uma reunião, estão a correr, não discutem a agenda. Qual é essa reunião que se Muito realiza sem poder discutir a agenda? Obrigado, Dá Sr. licença. Pangai. Obrigado. É magnífico reitor. Yeah. Tem os 12 minutos também. Desculpa, doutor Pangai, você grita muito. Falar bem, não precisa gritar. É a minha maneira de tenha ser. calma. É a minha maneira de ser. Tenha Deixa calma. eu terminar, Sim, por favor. estou calmo, mas é a minha maneira de Tenha ser. calma, Ok? concentre Eu, quando- o público-alvo que está ali Quando eu sou ofendido, para explicar quando eu muito sinto bem as coisas. ofendido por uma Agora, situação que uma cria questão situação é ruim, essa, que é é assim importante. Obrigado, Uma questão Sr. Pangai. Vamos só terminar. mais importante aqui, não é correto, nem é ético chamar as pessoas que fazem parte da comissão técnica como inúteis. Isso é faltar respeito às pessoas. Precisa de respeito. Respeito a qualquer que seja, mesmo bebê.
pode respeitar. Vai sair muito bom. Mas eu Esse é um facto. O outro facto. Todo aquele que não traz valor acrescentado. O outro facto. Nós precisamos de dizer as coisas com os seus próprios nomes. Eu quero Você acreditar. faz uma coisa e não traz o bem para a sociedade. Você está a ser inútil naquele encontro. Eu quero acreditar que o Dr. Pangai, o caso dele, de chamar todos os outros que estão na comissão como inúteis, é que ele não está lá. Se ele estivesse lá, porque ele é que não é inútil, o que não é correto. Nós temos que olhar Moçambique como um todo e as pessoas que estão lá, vamos respeitá-las. Tiveram essa oportunidade. Esse é um facto. O terceiro aspecto que eu queria chamar a atenção é que nós não podemos, de nenhuma maneira, monopolizar esse processo democrático, ora em curso. Isto é, esse diálogo nacional inclusivo não tem um único autor. São vários autores. Moçambique é uno e indivisível. Moçambique tem muitos autores, tanto políticos, acadêmicos, etc. Até da sociedade civil. Por isso que eu não concordo quando diz, até estava a pôr-se em causa, quando diz, ele é que é promotor de tudo. Promotor de tudo. Essas distribuições que nós vimos aqui. Da revolução. Não? Porque quando é um processo revolucionário, quando é um problema de revolução, as revoluções têm consequências. Claro. Traz consigo. E levam a revoluções que nós pensamos que isto é a melhor forma de fazer revolução. Através de quê? Aquilo que nós vimos na cidade. Tem mais 30 segundos. Aquilo que nós vimos na cidade, podemos pensar que é a melhor forma de fazer revolução. O que não é correto. Então está a pôr em causa o engenheiro Venâncio Mondlane, em público, que ele é que foi autor. Não pode fazer isso. Calma, deixa ela explicar melhor. Obrigado, Um minuto só. Um minuto mais fazendo ligação ao segundo tema, por favor. Venâncio Mondlane abriu as mentes dos moçambicanos para reivindicar aquilo que é seu direito. Através do seu live, ele fez ver à sociedade moçambicana que, afinal de contas, a portagem de Maputo, por exemplo, Maputo-Matola, era uma portagem que estava a extorquir a população. Essa razão, vendo esse reconhecimento, até se reduziu a taxa de 40 para 30 meticais. Venâncio Mondlane fez mostrar, dentre várias coisas, que a sociedade moçambicana abriu a visão. É essa revolução que estamos a referir. A revolução mental de um povo que estava sonegado. É isso que estamos a referir. Agora, a forma como isso aconteceu ou não, essa é outra análise que pode ser feita. Não estou a pôr em causa a figura de Venâncio Mondlane. Pelo contrário, eu estou a enaltecer o fato de Venâncio Mondlane ter aberto as mentes dos moçambicanos moçambicanos na diáspora sobre aquilo que se trata da sonegação do direito, da exclusão social que o país tem estado a passar. Então, esse homem não pode ser excluso nessa questão. E não pode ser também misturado com os outros. Essa linguagem de que não, todos são chamados para poder... Não faz sentido. Todos são chamados. Mas houve um grupo aqui que foi dirigido oficialmente, foi chamado oficialmente para lá. Mas Venâncio Mondlane, esse tem que fazer parte do todo e não do singular. Não faz sentido, não se pretende promover a paz aqui. Obrigado, nós vamos poder pegar figuras-chave para esse diálogo, para que efetivamente demonstremos que estamos com interesse de poder trazer a paz neste país. Professor Pangaia, obrigado. Peço que comente em relação ao segundo tema, caríssimo Lungo. O tempo já... Em relação às avarias na LAM, como tem 4 minutos, por favor. Exato. Alguma coisa aqui tem que ser aferida. Era preciso que o avião fosse ter uma vistoria forense, não é? Para se apurar efetivamente se tem problemas mecânicos que antes não possa poder continuar a voar, porque isso está acontecendo. Poderá provocar mais um luto no nosso país. Tivemos numa só semana 37 vítimas por acidente ali no rodoviário. Agora estamos a preparar um outro acidente aéreo, quase já no final do ano. Um avião que está a trazer avarias após avaria. Ainda há relatos de que
a última questão que houve aqui, houve o Filipe Jacinto Nunes, antigo presidente, estava lá, nesse avião. Então não faz sentido que o país continue ainda a ver esses sinais e esteja ainda a usar essa aeronave sem que chame especialistas para poder fazer uma vistoria. Para além de aquele avião não é novo. Segundo os relatos, o avião não é novo. Então, se já voou, pode aparecer ali algumas avarias técnicas que precisam de ser reparadas. Mas, neste momento, está-se a insistir de continuar a voar com a mesma aeronave sem que se faça isso. Eu não sei que medidas terão sido feitas para poder resolver os problemas que estão a acontecer com essa aeronave adquirida pela LAM. Aliás, essas situações aqui é aquilo que nós estamos a ver hoje. Quer dizer, só espera para ver. Prevenir não está na mente desse governo. Prevenir não está na mente desse governo. Espera acontecer para depois correr atrás do prejuízo. Mas todos os dias há sinais que estão a mostrar o governo de coisa. Há uma coisa que tem que ser corrigida. Há uma coisa que tem que ser corrigida. Deixa-se passar. Mesmo o conflito de Cabo Delgado. Não é porque não houve falta de aviso. Já houve relatos, já antes de 2017, sobre movimentos estranhos que estavam a acontecer nas províncias de Nampula, Cabo Delgado e Niassa. Já havia relatos sobre isso, mas ninguém deu conta. Por quê? Porque esse governo não gosta de poder analisar os sinais que aparecem e tomar medidas. Então, é exatamente isso. Está à espera daquele avião explodir no ar e depois não há de haver nenhuma indemnização dos moçambicanos e de outros passageiros. Estarão lá. Obrigado. Pura simplesmente poderão morrer e ser enterrados como qualquer um que seja. Obrigado, então, é importante que o governo, é uma exortação essa, o Ministério do Transporte e Logística, que superintende essa empresa, possa poder orientar, contratar uma instituição credível para poder reavaliar a aeronave antes até de poder começar a fazer outras viagens. Muitíssimo obrigado. Caríssimo Lungo, a gestão da LAM mudou. No entanto, há problemas que persistem e talvez até mesmo estejam a agravar-se. E hoje temos passageiros que se sentem constrangidos com a questão da avaria do AC. É algo importante e não é apenas este problema. Há muitos outros que foram relatados antes mesmo deste debate que nós temos aproveitado a oportunidade para discutir em relação aos problemas que a própria Linhas Aéreas de Moçambique apresenta. Como é que olha para isto? Acredita que é falta de capacidade de gestão ou então limitação de orçamento? Bem, a situação da LAM é uma situação já conhecida no país, que está em processo de transformação. A própria LAM, é preciso que haja aqui um pouco de atenção e paciência. Digo atenção e paciência porque nós estamos a receber muito essas informações de que o tal avião teve que aterrar com urgência, o tal avião tem problemas de ar-condicionado, ou seja, é uma série de problemas que estão sendo levantados que, de facto, a mim começam a me parecer algum tipo de tentativa de sabotagem. E eu vou começar também a acreditar muito naquilo que o próprio ministro Matlombe disse quando foi interpelado por um dos canais televisivos daqui da praça, de que há uma agenda difícil. E que isto parece-me aquilo que está a ocorrer também no Ministério da Agricultura. Há uma perseguição à pessoa do ministro, sob o ponto de vista daquilo que é o seu trabalho, a quem não concorda e, de facto, tenta o perseguir, criando aqui cenários um pouco difusos. Quando digo difusos, é que foi muito forçado essa tendência de buscar uma empresa, depois criar um fake news de que ele é sócio daquela empresa. E quando fomos buscar a informação a fundo, descobriu-se que ele não é sócio daquela empresa que ganhou o concurso, é sócio de uma outra empresa. Então, são situações que nós começamos a perceber que há aqui uma agenda paralela que tem como tendência a derrubar o próprio ministro Matlombe. Eu creio que o próprio ministro Matlombe já deve estar ciente, depois daquilo que ele
pronunciou na zona centro do país a existência dos tais cartéis. Eu creio que nessa lógica dos cartéis, os cartéis, ao perceber-se que há aqui um pronunciamento no sentido de criar uma perseguição, eles começaram a agir. Eu creio que essas publicações de informações que não são tão palpáveis quando assim, ou seja, ninguém foi lá ver se o avião tinha ou não, mas foi publicado que o avião tinha algum tipo de problema. Para mim começa a aparecer mais uma tentativa de poder de facto sabotar o próprio ministro. Há quem não está satisfeito e é de facto aceitável, nem todos os moçambicanos devem estar satisfeitos com uma certa liderança, é por isso que existe o ambiente democrático como tal. Mas é preciso que nós tenhamos a consciência prática desse tipo de informações. Quando digo consciência prática, o avião teve problema X, tem que se ir à LM, tem que se confrontar a LM, até que haja uma demonstração técnica de que o avião tem de facto esses problemas. Porque corremos o risco de nós também, um dia sentarmos num painel e estamos a discutir fake news. Porque não há informações confirmadas sobre essas questões todas que são levantadas. Então, eu creio que isto está numa outra agenda, que se calhar essa agenda, por ser um pouco mais político e mais obscurantista, eu creio que por aí eu muitas das vezes perco a minha capacidade ou encurta-se a minha capacidade de análise, porque não posso de facto fazer aqui a avaliação de um fenômeno cujo tal fenômeno não tem de facto vida própria, ou seja, é um fenômeno desconhecido, anda no plano subjetivo. Então dificulta-me imenso, mas era preciso que as equipes da própria LM pudessem levantar todos os dados e pudessem fornecer para obedecer aquilo que nós conhecemos como princípio da transparência. Mas há um porém, é que as instituições, a partir do momento que vão entrar nesse campo de oratória, de confronto oral, elas passam também a fazer papel de políticos, o que não pode. As instituições devem funcionar para satisfazer aquilo que são os interesses dos moçambicanos e não para entrar no campo político para discutir ou, de facto, justificar certos títulos que são a elas apontadas ou certas coisas ou denúncias que são feitas para com elas. Eu creio que é um pouco embaraçoso, mas é preciso que tenhamos consciência prática, ir buscar informações concisas, informações aprofundadas, se calhar com um olhar técnico para podermos, de facto, chegarmos a uma conclusão. Muito bem, muitíssimo obrigado. Magnífico reitor. Já muitos problemas foram relatados, inclusive pela própria empresa. No entanto, queremos também conhecer as medidas concretas que são necessárias implementar para evitar esse tipo de situações futuras, como também restaurar a confiança dos possíveis passageiros, porque, infelizmente, é importante referir, a LAM é a única empresa de aviação civil que opera no Estado moçambicano e as pessoas não têm outra opção para além de usá-la para se dirigirem para os locais onde desejam. Mas a confiança, é importante referir, já não está lá. O que é necessário? Bom, eu quero me alinhar ao Dr. Mulungu. As nossas redes sociais, alguns canais televisivos que andam por aí, propagam informações que tu não consegues confirmar. Se me dissessem assim, nós fomos ter com o diretor comercial ou diretor de uma área específica da LAM e nos confirmou que existe isto, era algo para discutir, para eu dar o meu ponto de vista em volta disso. Mas são especulações. E nós não podemos viver na base de especulações. As instituições são credíveis. Entretanto, é como aquela história que aconteceu de tratores. Propagou-se aqui que tratores são avariados e não sei que não está a funcionar. Mas não teve ousadia de ir buscar a informação na fonte. Eu tive a sorte de ir na fonte lá em Niassa
Encontrei, afinal de contas, era o problema do motorista, do quase do tratorista, que não estava a saber algumas funcionalidades do sistema. Por isso que logo que eu vim cá, o que é necessário, mexi nisso e alguém disse, tem que ser alguém oficial. Tudo bem. Relativamente à questão da LAM, eu penso que eu vou esperar até que a própria LAM se pronuncie. É na base do pronunciamento da LAM eu que poderei dar o meu ponto de vista relativamente a esse aspecto. Muito bem, muitíssimo obrigado, Sr. Professor Pangaia. Tem 2 minutos. Eu acho que os colegas do painel não devem estar a viver neste país. Considerar uma notícia falsa por relação às avarias da aeronave da LAM, considerar redes sociais que estejam a propalar informações falsas. Olha, nós temos que ajudar a este governo a poder melhorar o seu desempenho. Isso, não há dúvida de ninguém, as instituições que vieram reportar essa questão das avarias constantes dessa aeronave são credíveis, são nomeadas por este governo. Então, até agora, ainda há moçambicanos que acreditam de que essa notícia aqui é falsa. Como? Então, quer dizer, esse governo nomeou pessoas para essas instituições, pessoas falsas. É nesse contexto que nós estamos, quando falamos de pessoas inúteis, estamos a falar de pessoas que são indicadas para trazer uma utilidade à sociedade moçambicana, mas que essa utilidade não aparece. Então esse indivíduo é inútil perante as atribuições que lhe foi dado e que não está a trazer valor acrescentado à sociedade. E quando se fala isso, não estamos a insultar, estamos a apresentar fatos. Estamos a mostrar que não há aqui olha, sinceramente, como é que se fosse uma informação falsa, uma instituição a ser acusada desta maneira e a colocar em pânico, inclusivamente, aos eventuais clientes que podem querer usar aquela aeronave para viajar, sem poder desmentir, será que esses mesmos querem a vida daquela companhia aérea? Porque se as pessoas estão a dizer que o avião que vocês estão a utilizar está a variar várias vezes, como é que fica o eventual cliente que queira viajar com a mesma aeronave? Praticamente não vai. Então, se a própria instituição não vem desmentir, se é que fosse uma notícia falsa, não vem desmentir, significa que não quer nada ver a LAM a progredir. Porque há indivíduos aqui que estão a desqualificar os meios ou o meio que eles têm para poder proceder essa viagem. Então não podemos compactuar com essa questão. Dizer que o ministro da Agricultura, provavelmente, ou esses ministros, estão a ser perseguidos, é uma falácia. Para alguém lhe perseguir, é porque esse indivíduo encontra pontos fracos. Faça melhor para ver se haverá alguém que vai conseguir destituir. Não há como. Então, se você tiver falcatruas no seu mandato, nas suas atribuições, obviamente, vai chamar que aqueles que querem lhe destituir, obviamente, entrem nisto e possam lhe destituir. Então, a melhor forma que pode esse governo fazer é poder fazer melhor. Não haverá ninguém que vai andar atrás dele, nem ninguém vai criticar a ele, porque trará utilidade para a sociedade moçambicana. É essa utilidade que não está a aparecer e faz com que nós possamos dizer que são inúteis. Tragam valor acrescentado para a população moçambicana. E esse nome vamos tirar. Quero aproveitar uma parte em que o professor Pangaia mencionou em relação à LAM. Acredita que o silêncio da empresa só confirma as declarações que têm vindo a circular nas redes sociais? Olha, é sim, eu acredito que sim. Porque, primeiro, se há alguém está a denigrir um negócio e o próprio dono fica em silêncio, não está interessado nesse negócio. Os clientes dificilmente vão poder usar aquela aeronave por ouvir uma notícia em que está a circular dia após dia, mas o próprio dono do negócio não vem desmentir. Por quê? Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Lungo. Passamos então a palavra para si.
Eu creio que aqui há certos equívocos. O primeiro equívoco é que eu falei em hipóteses, não disse que era verdade absoluta, mas depois percebi que o Dr. Pangaia conclui que eu falei numa vertente categórica. É que não pode ser uma hipótese de coisa que está a acontecer. Professor Pangaia, vamos deixá-lo Hipótese é terminar. aquilo que tem que provar, tem que investigar. Por que tem que investigar uma situação que está a decorrer não sei há quanto tempo e que o dono do negócio está calado? Essa questão deve ser perseguido. Por que você tem que pesquisar? É preciso que esses senhores saibam de que, para que eles não sejam criticados, cumpram com as suas obrigações. Basta Muito cumprir bem. com as Mas suas está a obrigações. repetir, deixa ele Simplesmente, falar. Não deixa-me lá terminar, vamos pode, ser porque redundantes. é importante que nós possamos coisas. Diz que houve equívoco. Que não sei quem que se equivocou. Não vamos ser redundantes, professor Pangaia, vamos deixá-lo terminar. Cresce Mulungu, fica à vontade. Tem os seus 4 minutos. Então, eu dizia que o Dr. Pangaia anda equivocado, ou seja, eu falei hipóteses, havendo a confirmação dessas informações, eu retiro a minha hipótese de que há essa perseguição, havendo, mas como não temos as confirmações dessas informações, supostamente das avarias, então essa hipótese continua ela ali num processo em que pode ser validada. O outro, porém, é que eu não posso também fazer papel de juiz, também não posso ajuizar as pessoas e não posso também usar termos como inúteis, eu dizer que as pessoas são inúteis. Uma pessoa tem a sua família, tem alguns deveres para com essa família, tem as responsabilidades que tem, para eu depois aparecer e dizer que esta pessoa é inútil. Eu creio que seja... Até foi cooptada por uma equipa independente. É inútil nas competências que foi atribuído. Alguém é atribuído uma competência para cumprir, mas não cumpre. Então ele é inútil naquela competência. Ele pode ser útil lá no coisa no Chivotsongo, pode ser útil lá no coisa nas cervejas, lá pode ser útil. Mas nas competências no governo que ele foi atribuído e que não está a trazer valor acrescentado, ali ele é inútil. Não vamos lá generalizar. Nós estamos a falar inutilidade no concernente àquilo que esses sujeitos comprometeram-se, juraram para servir esta nação. Não estão a servir como tal. Estão a trazer problemas, pois problema. Estamos com problema de insegurança alimentar no país. O tal ministro da Agricultura que se diz que ele está a ser perseguido, que eventualmente é uma hipótese que colocou também, que está a ser perseguido. Resolva o problema da insegurança alimentar. Mesmo que sejam quais são as premissas que o ministro da Agricultura e Pesca nos traz agora para nos dar alguma esperança de nós podermos resolver o problema da insegurança alimentar no país. Só nos trouxe um contrato celebrado, com lacunas, criticado. Então o que é que nós esperamos? Onde está a utilidade desse senhor? Obrigado, professor Pangaia. Cresce Mulungu, por favor. Sim, voltando, eu creio que o Dr. Pangaia também tem um outro problema que vai manifestando. Quer dizer, nós temos que respeitar o seu momento quando está, de facto, a desenvolver aquilo que são as suas ideias, mas não tem a mesma capacidade para conosco. Então, estamos a desrespeitar também. É preciso respeitar o nosso tempo, o nosso espaço. É verdade que tem esta capacidade de gritar em relação a nós. Nós não temos, mas é preciso que haja sempre essa observação. Agora, o que está a acontecer no seio da nossa sociedade é que há uma percepção de usurpação da verdade. E esta percepção de usurpação da verdade faz com que alguns discursos inflamatórios ganhem espaço e as pessoas comprem-nas, porque percebem que estas sejam as verdadeiras e devem ser assumidas como absolutas. Mas nós estamos a chamar a atenção ao risco de assumir um discurso inflamatório, só pena de um dia nós descobrirmos que gastamos muito tempo a andar em mentiras que propriamente aquilo que era a verdade absoluta. Então, é preciso que haja sempre investigações, que apure-se a informação. Nós vimos um documento bem elaborado do CIP e do CDD a debruçar em torno daquilo que era este processo de contratação desta empresa que ganhou este concurso. Estava lá bem detalhado, não houve nenhum equívoco. É isto que nós queremos na nossa mesa para poder, de facto, pegar este mesmo documento, porque tem lá
as suas atribuições técnicas em termos de construção da informação e vamos explicar ao caro telespectador com detalhes e com uma linguagem coerente para que ele perceba que de facto está a acontecer isto no país. É esse tipo de coisas que nós precisamos. E é isto que nós tivemos também quando olhamos para a própria plataforma de informação da Presidência da República a incentivar estas organizações para que elas continuem, porque percebe-se que o papel destas organizações é fundamental para o processo de governação, porque elas vão buscar alguns subsídios e alimentam aqueles que são os próprios decisores para poderem tomar algumas decisões. Então, quando nós temos uma situação que nem o da LAM, onde só estamos a ouvir uma parte e não estamos a ouvir todas as partes, porque no processo do Ministério da Agricultura ouvimos todas as partes, ouvimos até o próprio Instituto de Algodão e Oleaginosa também entrou neste jogo para poder se justificar. Eu creio que aí há, de facto, uma percepção de que esta informação é real e precisa que todos deem as caras. Agora, nestas situações que nós estamos a ver da LN, só estamos a ver nas redes sociais, estamos a ver em alguns canais televisivos e aqueles que se consideram até mais formais nem falam desses assuntos. Então, há desconfiança por causa de que desta escolha de plataformas para poder trazer a mesma informação. Nós estamos a assumir que ela é falsa ou é real. Estamos a dizer que ela precisa de ser confrontada por todas as partes para poder ser discutida aqui neste painel, para que o telespectador compreenda a fundo o que se passa na própria LAM, sob o ponto de vista de nós começarmos aqui a tirar todos aqueles clientes que vão ao LAM para comprar o seu bilhete e viajar através dos nossos discursos, porque são inflamatórios, não trazem não trazem um ganho para a imagem do próprio país. Preciso recordar sempre, quando estivermos a falar da LAM, que a LAM é a instituição que garante a unidade nacional. Eu posso sair daqui até Niassa, até Cabo Delgado, até Nampula, através da LAM, porque ela me dá esta possibilidade. Obrigado. Via terrestre, há algumas dificuldades, mas a LAM tem essa imagem, é uma instituição de bandeira, faz parte da soberania do Estado. Então, não podemos, muitas das vezes, desqualquerizar uma instituição a este nível. Muitíssimo obrigado. Professor Pangai, peço perdão. Só um minuto só. Quando fala de que a LAM garante a ligação nacional, garante a ligação nacional, sim, para elites. Qual é a percentagem da população moçambicana que usa a LAM com as tarifas absurdas que estão a colocar? Aquela companhia foi instituída pura e simplesmente para servir a burguesia moçambicana. Não é para a sociedade no geral. Agora, passagens que até acabam comparando-se, quase haver uma equitatividade de passagem daqui ao nível doméstico nas passagens ao nível internacional. Que companhia é essa aí? Aquela companhia não é dos moçambicanos. E isso de chamar companhia de bandeira LAM é mentira. É uma companhia dos burgueses moçambicanos. Obrigado, já lá se foram os 1 minuto. Vamos agora para si, novamente, caríssimo Lungo, em relação ao terceiro tema. Possivelmente será o último a ser discutido, porque o tema, melhor dizendo, o tempo já vai nos deixando. Sobre o terceiro tema, nós temos a contratação de empresas fantasmas pelo Fundo de Estradas. Investigações jornalísticas, caríssimo Lungo, revelaram contratos públicos que foram adjudicados a empresas que no momento do processo de adjudicação não estavam devidamente registradas ou então não tinham capacidade técnica comprovada. Estes casos envolvem o Fundo de Estradas e sistemas de cobranças ou então de portagens. Como é que olha para isto? Como é que é possível que o Fundo de Estradas adjudique contratos a empresas sem nenhum registro ou até mesmo alvará? Bem, isso tem um nome, chama-se clientelismo. São essas pessoas que praticam a inação nas instituições, que não estão preocupados com o desenvolvimento do país. E quando nós temos esse tipo de pessoas que praticam esses atos, é preciso que sejam responsabilizados. Nós vimos o diretor da UGEA, do Hospital Central de Maputo, do Ministério da Saúde, que foi suspenso as suas atividades.
é por atos deste género. Então eu creio que não se pode passar a mão a este processo. Já alertamos aqui muitas vezes nesse debate que há pessoas que têm empresas com carimbo nas suas viaturas porque têm a informação privilegiada através de um seu amigo, através de um seu familiar, que de facto haverá um concurso. E essas pessoas criam essas manobras para poder ganhar estes concursos e depois não conseguem satisfazer aquilo que são as exigências que estes concursos trazem consigo. Então, é preciso que haja uma responsabilização. O maior problema que nós temos em Moçambique são as impunidades. As impunidades é que resultam em uma crescente onda desse tipo de indivíduos. Então, para cortar este tipo de mal, é preciso que haja, de facto, uma mão dura, ou seja, aplicar-se a lei, que sejam condenados, que sejam responsabilizados. Aqueles que não podem ser condenados sob o ponto de vista penal devem, sob o mesmo ponto de vista, sei se é o direito comercial, não sou jurista, não sei se é o direito comercial, há lá previsões para poder pagar certas taxas ou certas multas. E eu acho que já é hora da própria, se calhar, a Assembleia da República adotar aqui um dispositivo na qual responsabiliza a todo aquele que ganha um concurso e não o satisfaz na sua plenitude, o responsabiliza a pagar, se calhar, 2 vezes mais aquilo que ele foi, que era o orçamento previsto no âmbito da adjudicação do concurso, para que as pessoas de facto comecem a perceber que estão num estado sério, que estão num estado que tem um compromisso com a causa do desenvolvimento. Olha, o Fundo de Estradas é uma instituição que foi criada para poder gerir questões que lidam com uma infraestrutura crucial. Então, a partir do momento que nós próprios moçambicanos, entre nós, estamos a sabotar estas iniciativas e depois somos os primeiros a reclamar da inviabilidade dos processos, eu creio que entramos num ciclo vicioso de fundamentação do vazio, ou seja, estamos a reclamar de algo que nós mesmos estamos a criar. Então é preciso que haja aqui uma consciência de comprometimento, um sentido de Estado um pouco mais aguçado para que terminem essas recorrentes queixas. Não é de bom tom que num Estado de Direito como o nosso hajam empresas fantasmas. Aquele que adjudica também esses processos, esses concursos, sem investigar há quanto tempo esta empresa está no mercado, o que é que ela fez para poder ser adjudicado. É verdade que há alguns concursos que, pela sua dimensão, até uma empresa recém-criada pode ser adjudicado este concurso, mas há aquelas de grande dimensão que têm uma responsabilidade social um pouco mais acrescida, que não podem, de facto, ser atribuídas a empresas novatas. Então, é preciso que sempre haja aqui uma assistência aprofundada, uma fiscalização, até uma visita às instalações, que faça-se fotografias das instalações, faça-se uma entrevista, grave-se vídeos aos supostos diretores e faça-se uma análise numa equipe, numa assembleia da própria instituição, faça uma avaliação a qual empresa vai adjudicar este concurso, para de facto nos combatermos este mal que assombra o nosso Estado. Muito bem, professor Pangaia, acredita que a responsabilização, seja ela criminal ou até mesmo administrativa, aos intervenientes é suficiente a longo ou curto prazo? Mas vai responsabilizar a quem? Essa aqui é a pergunta. Vai responsabilizar o governo? Ou vai responsabilizar aos gestores do Fundo de Estradas? Primeiro, perguntemos quem são os donos de tais empresas que foram adjudicadas obras sem que tenham competências técnicas ou sem que tenham reunido condições para que possam ser adjudicadas. Hás de encontrar que os donos dessas empresas são indivíduos para-choque deste país. São as elites deste país. Não é mesmo o cenário que está acontecendo hoje no Ministério da Agricultura. Aquela empresa que havia sido adjudicada as obras. Quem são os donos? Viu quem são os donos que estão ali? Então,
muitas das vezes aqui o que está a acontecer é responsabilizar pessoas júniores que estão a cumprir, infelizmente, que estão a cumprir ordens. Adjudica aquela empresa. Aquela empresa ali é minha. Aquela empresa, ela o quê? Mesmo sem reunir condições, a empresa ela é adjudicada à obra. Se não fosse essa denúncia que houve com relação à empresa que foi adjudicada ao Ministério da Agricultura, estava ali. 130 milhões estavam aí nos bolsos de alguns que foram, têm filhos, que foram antigos governadores, infelizmente, da minha província. Que geriram a minha província numa situação daquelas situações aí. Então, é esse cenário. Não há como poder pensar aqui em responsabilização. Aqueles ali, os gestores do fundo de estrada, podem ser responsabilizados. E se eles forem honestos, vão dizer que o fulano que mandou, mas mesmo assim, há de ver na legislação a dizer de olha, você não pode cumprir ordens ilegais. Mas para defender o bolo, defender aquele que lhe nomeou, ele cumpriu com as coisas. Então, essa é a forma de ser e estar neste país. Há uns que mandam, usufruam os valores, e depois quando aparece este mais aquele, deteta, mais tarde começa a julgar esse indivíduo, mas não foi ele. Você, quando analisa a questão de Manuel Chang, uma tamanha de dívida daquela ali, um simples ministro das Finanças era capaz de autorizar a dívida de coisas. Quem é do topo do governo está neste momento encarcerado, se não que seja um simples ministro é capaz de endividar este país daquela tamanha que nós temos hoje. Hoje estamos com problemas de toda a espécie, em todos os setores. Estamos a pagar serviço da dívida, de várias coisas, por causa da dívida, em que o único máximo que está a cumprir pena por causa disso é Manuel Chang. Manuel Chang. É a mesma situação. Você não vai encontrar. Hoje vamos falar dos gestores do fundo de estrada. Andaram a adjudicar isso, mas são eles mesmos. É preciso que aqueles que despoletaram esse assunto vão procurar quem são os donos que beneficiaram-se dessa adjudicação. Aonde encontrar lá colossos que estão lá. E é ali onde vão descobrir que efetivamente esses aqui estavam a cumprir ordem. Razão pela qual que há dias nós sugerimos que a Administração Nacional de Estrada mudasse de nome para a Administração Nacional de Caminhos. Por quê? Os valores, essas empresas que não têm competência, que estrada iam construir? Só podiam estar a construir caminhos. E é isso que nós estamos a ver em todo o país. Mais uma vez renovamos isso. Mude de nome a Administração Nacional de Estrada, fica a Administração Nacional de Caminhos. Para não poder, porque isso coincide com a ANC. Terá que escolher a Administração Nacional de Caminhos de Moçambique, para não confundir-se com a ANC, que é o Partido Coda, lá na África do Sul. Muito bem, professor Panga, aproveitando mesmo ainda consigo, e se confirmar que há de fato fraude, que recomendações concretas é que deviam ser implementadas para evitar a repetição? Ok, mas antes disso aí, eu queria sossegar o colega de painel Mulungu. Muito brevemente, por favor. Todos os temas que estão trazidos nesse debate aqui, nessa mesa, são devidamente aferidos pela FTV. Não está a trazer aqui temas de notícias falsas. Não é possível que a televisão traga aqui temas deste sentido quando se trata de uma coisa falsa. Temos que acreditar nisso. Era só para poder remover isso. Da mesma maneira, poderia dizer aqui de que não constitui verdade, que é uma notícia falsa sobre essa questão de falar do fundo de estradas. Não é? Não há nenhum tema que nós debatemos aqui sem que seja devidamente aferida pela FTV. Só depois de que vem aqui. A FTV não pode programar, não pode trazer temas aqui, temas que constituem falsidade. Ok. Olha, em relação a essa questão, colega. Exato, se confirmar a fraude, o que é necessário para evitar repetições? Mudança do governo. O governo tem que mudar. Porque ele está a permitir que essas falcatruas ocorram e que não consegue impedir que isso aconteça. Não há estratégia para poder impedir essas falcatruas.
Estás a imaginar o que é aquele pronunciamento do ministro de Transportes e Logística? 80% daquilo que deveria entrar para o Estado está nas mãos dos cartéis. Só essa informação da demissão do governo. Como é que nós, como contribuintes, engolimos essa notícia de que 80% daquilo que são as nossas contribuições, são valores acrescentados para nós, estão a ser usurpados pelos cartéis, onde existe um governo. Então, esse governo é inútil. É por isso mesmo que eu tenho insistido, esse governo é inútil. Como é que permite que 80% daquilo que o Estado deveria receber está a ir nas mãos dos cartéis? E isso saído da boca de um dirigente, de um governante, de um membro do Conselho de Ministros. E eles continuarem ainda a acreditar que são úteis para este país. Não são. Obrigado. Magnífico reitor, está mesmo a terminar, afinal de contas já estamos nas últimas considerações e não vai ser possível discutirmos em relação ao último tema. No entanto, este também tem a sua importância e talvez o que é necessário sabermos agora é qual é o impacto financeiro, mas também reputacional desse tipo de contratação para a execução das obras, como também para a confiança pública. Desculpa, eu, na base de equilíbrio das intervenções, eu sou a única pessoa que só interveio uma vez. Então eu penso que, se não há espaço suficiente para todos nós, penso que tem que se criar condições para que todos consigamos ter a proporcionalidade. Eu aqui quero dizer o seguinte, eu posso não responder às últimas questões, eu aqui quero clarificar duas questões. Não está correto, repito isso com boca cheia, que não está correto que a Comissão Técnica de Diálogo Nacional Inclusivo seja constituído por pessoas inúteis. Não está correto. São pessoas que foram Comissão Técnica e outras comissões de trabalho. São pessoas do Rovuma ao Maputo que concorreram de pé de igualdade com alguns que estão aqui no painel, não é? E foram cooptados por suas competências, por suas qualidades e foram, entretanto, apurados para onde estão hoje. E quando se diz, são, de acordo à explicação, que são inúteis porque não fazem nada, as comissões ainda não começaram a trabalhar. Então, essa avaliação é uma avaliação um pouco perturbada para o meu caso, eu penso assim. Essa é a questão. A segunda questão é a questão dos nomes das coisas. Uma instituição como a Administração Nacional de Estradas é um nome qualquer. Não é, quer dizer, o nome não diz nada o que se faz. Por exemplo, nós conhecemos, isso academicamente é um pouco desfarpado, dizer tem que mudar o nome porque não está a fazer estrada. Isso é desfarpado academicamente. Porque nós temos pessoas que se chamam Botão, há pessoas que se chamam Coelho, há pessoas que chamam por prato, pessoa, ser humano, com duas pernas, com todos os órgãos de sentido completos. Mas não são botões, não são coelhos, etc. Então, o nome não diz nada ao conteúdo, à estrutura interna das coisas. Então, isso estamos a desfarapar-nos academicamente, o que não é correto. Então, a Administração Nacional de Estradas, se existe alguma situação que me parece deve existir, por que eu digo me parece? Porque ainda, qualquer situação, o indivíduo ainda é inocente até que se julgue e se torne verdade. Então, até agora, todos gozam o direito da inocência, até que se prove ao contrário. Então, se se provar que de facto houve essa situação, temos serviços que estão preparados para isso. Temos os tribunais, temos o tribunal administrativo, temos as cadeias. As cadeias é para prender pessoas nas cadeias. Não estão lá selvagens. As pessoas que estão nas cadeias são pessoas porque cometeram algumas infrações. Entretanto, eu penso que, se for o caso, entretanto, as pessoas estarão nos devidos lugares. Muito bem, mas em relação a esta mesma pergunta, talvez de forma
sintetizada, a responder qual o impacto financeiro exatamente que este escândalo, podemos assim chamar, pode ter tanto para a execução das obras como também na confiança dos cidadãos no fundo de estradas? Eu tenho muito receio de adiantar alguma suposição sobre o impacto. Por quê? Por uma razão muito simples. Eu devia ter visto, devia ter acesso ao contrato, os termos de contrato e o processo de adjudicação. Em base disso, eu já poderia dizer o meu ponto de vista, como que eu acho. Porque aqueles contratos ou aquelas adjudicações que são direcionadas, independentemente de como que as pessoas são. Nesse sentido, eu prefiro reservar-me na razão da dúvida, porque eu não sei. Muito obrigado. Muito bem, muitíssimo obrigado. É dessa forma como nós, não vendo mais nada a ser dito, visto que o tempo não nos ajuda mais para discutirmos em relação ao último tema, nós nos despedimos com a promessa de voltarmos já na próxima sexta-feira, isto é, da próxima semana, para lhe proporcionar o melhor do debate nesta mesma casa da FTV. Convidamos o caro telespectador internauta não apenas a assistir a esta edição, como também partilhar com os seus amigos e familiares, porque, afinal de contas, tal como temos dito habitualmente, aquele que tem a faca e o queijo na mão é que precisa procurar alguma maneira de não apenas ouvir, como também fazer alguma coisa para melhorar o seu estilo de vida a cada dia. Nós nos despedimos, sim, mas não vamos sem antes desejar a si uma noite de sexta-feira altamente abençoada e que o seu final de semana seja igualmente tranquilo. Nós vamos, mas temos mais já na sexta-feira. Até lá, fique bem, melhor dizendo, fique com Deus. Até lá.